Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nessa tarde estaremos lendo uma palavra, fazendo uma oração e que Jesus ele possa alcançar o teu coração em nome de Jesus. Se conta no livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1 e versículo de número 7, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Versículo de número 7. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Irmãos, quando pegamos essa palavra, nós vemos um tempo o qual o povo de Israel, o povo do Senhor, está numa decadência espiritual, porque aqueles que estavam em cima, aqueles que sacrificavam ao Senhor, aquele que fazia expiação do pecado pelo povo, a Bíblia vai dizer que eles estão contaminados. Mas no capítulo 3 de 1 Samuel, a Bíblia vai dizer agora que ele vai se deitar no templo, e Samuel também ele vai se deitar. A Bíblia vai dizer agora que de repente Samuel está deitado e ele começa a ouvir uma voz dizendo: Samuel. A Bíblia diz que ele se levanta, vai de contra Eli e fala: Eli, tu me chamaste? E ele olha e fala: não te chamei, torna a deitar. Por 3 vezes o Senhor chama Samuel, mas só que o interessante dessa passagem é que Samuel não conhecia a voz do Senhor, Samuel não conhecia aquele que estava falando com o Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que na 3ª vez, aleluia, que ele é chamado. A Bíblia diz que aquele que não tinha mais visão, aquele que não estava fazendo mais o querer do Senhor, ele sabia que era o Senhor que chamava aquele jovem. E eu quero dizer para a tua vida em nome de Jesus, talvez, aleluia, o teu esposo não ouve mais a voz do Senhor, o teu filho não ouve a voz do Senhor, a tua família não está ouvindo mais a voz do Senhor, aquele que era para ouvir não está ouvindo. Mas eu quero profetizar nessa tarde em nome de Jesus, que Jesus ele vai levantar você como Samuel, para quando você ouvir a voz do Senhor, você colocar em prática na tua vida em nome de Jesus. Irmãos, o interessante dessa passagem é que a Bíblia vai dizer, aleluia, que havia um silêncio. Deus ele não estava falando mais com o povo, aquele que estava em cima, Deus também não estava falando com ele. Aí Deus vai fazer o quê? Deus vai levantar um jovem, Deus vai levantar aquele que não conhecia, para a partir daquele momento começar a conhecer ao Senhor. Ei, eu quero profetizar na tua vida. Talvez, aleluia, Jesus já chamou muito o teu filho, já chamou muito a tua filha, já falou muito com a tua família, mas a tua família não tem escutado a voz do Senhor. Mas eu quero profetizar algo: eles não conheciam a voz do Senhor, mas a partir desse momento, quando eles escutarem a voz do Senhor, eles vão conhecer a voz do Senhor. E quando eles conhecer aquilo que eles não conheciam, aquilo que eles não viviam, aquilo que não era gerado na vida dele, a partir desse momento Jesus ele vai gerar, porque Jesus ele gera o sobrenatural na vida daqueles que estão dispostos a ouvir a voz do Senhor e também a colocar em prática em nome de Jesus. Irmão, mas também eu quero que você entenda algo: o silêncio de Deus na nossa vida não é ruim. Aleluia, quando Jesus ele fica em silêncio na nossa vida não é ruim. Presta atenção, quando Jesus ele estava em silêncio com o povo, aleluia, Jesus ele ia chegar um dia ao qual ele iria quebrar o silêncio naquele momento. Eu quero que você entenda algo, aleluia, Jesus ele vai acabar com o silêncio na tua vida, mas Jesus ele não vai falar com aquele que não quer ouvir. Jesus ele vai falar com aquele que vai dar ouvido àquilo que ele vai falar e vai colocar em prática na tua vida. Nesse momento eu vou fazer uma oração pela tua vida, e eu creio que Jesus ele já tem falado com você em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Pai querido, Pai maravilhado, Pai, eu entrego em tuas mãos, Senhor, a cada um que vai ver esse vídeo, Pai, a cada um que vai escutar essa palavra, Pai. Talvez o Senhor não tenha falado com esse filho, talvez o Senhor não tenha falado com esse esposo, com essa família, oh papai, mas eu quero profetizar, papai, que a partir desse momento o silêncio vai ser quebrado, e aquele que não conhecia vai, a partir do momento, vai começar a conhecer, aquele que não ouvia vai começar a ouvir. E eu quero profetizar, papai, que quando o Senhor quebrar esse silêncio, aquilo que estava fechado vai ser aberto, aquilo que estava feito lá no céu, papai, vai ser derramado sobre esta vida, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um que vai ver essa palavra.